casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus te abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos começar com a leitura do Evangelho. Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7. O item é um item com 8. Então, item 7. Então, Jesus disse estas palavras: Graças vos dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e aos prudentes, e as revelastes aos simples e aos pequenos. E no comentário de Kardec, no item 8, vou pegar aqui do meio, um parágrafo. Orgulhosos, antes de serdes nobres e poderosos, o que fostes? Talvez mais humildes que o último dos vossos servos. Portanto, curvai as vossas frontes altivas, que Deus pode abaixar no momento exato em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes podem distingui-los aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos são formados da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada os modificam. Eles ficarão no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade é que são seus títulos de nobreza. Um chamamento, né? Muito boa. Médico Jesus, aqui estamos em teu nome, reunidos para estudarmos a doutrina espírita, o livro dos Espíritos hoje. E é em teu nome, Senhor, e em nome de Deus, que iniciamos o nosso dia de estudos e evocamos os nossos benfeitores espirituais, os responsáveis pela divulgação doutrinária, pela nossa casa, o nosso patrono, como Eurípide Barçanufo, o querido irmão Altivo Panfiro. Em nome desses irmãos, dos guias aqui presentes, de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor que vibra em nossa casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, iniciamos então os estudos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Nós estávamos aqui, nós terminamos semana passada um estudo bem interessante, né? Que foram as bênçãos e maldições, o poder oculto dos talismãs e dos feiticeiros. Vimos a questão dos pactos. Foi um estudo muito interessante. E vamos entrar agora na ocupação e missões do espírito. Ocupação e missões dos espíritos. Alessandra, vamos ver se você sabe. Vou fazer uma pergunta da semana passada e você faltou. Eu vou fazer a pergunta. Se você acertar, você está bem. Se você não acertar, porque você faltou, vai ter que vir de noite estudar. De à noite eu não cheguei lá ainda. Uma pergunta simples, que todo mundo errou. Hã? 558. Vou ler aqui a 551, vou perguntar a Alessandra. Um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja devotado, fazer mal ao seu próximo? Um homem mau chama um mau espírito para prejudicar alguém, ele pode prejudicar o seu próximo, a outra pessoa? Pode, e o quê?
Pode. Então você errou igual a todo mundo. Resposta: não. Deus não permitiria. Senão, o mal tomava conta. O mal seria mais poderoso do que o bem. Senão, o mal seria mais poderoso do que Deus. Vocês têm que ter isso em mente. O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Essa que é a tradução correta. Não é nada me faltará. E não me faltará. Ele está sempre presente. Se o mal tivesse liberdade total de agir, seria um caos a sociedade. Seria um caos. Aí nas questões subsequentes, a gente viu que tem pessoas que se associam mal e quando alguém joga um torpedo magnético para ela, um pensamento ruim, como você falou, acaba atingindo. Então, quando a gente chegou nas bênçãos e maldições, os Espíritos disseram: o que acontece é que os bons são abençoados e os maus amaldiçoados. Então, quando a gente abre brecha, o mal acaba nos atingindo. Mas se você faz as suas orações, você tem uma vida correta, o mal não vai te atingir. Quantas vezes a gente vê aqui, no trabalho aqui de socorro espiritual, os espíritos vêm e dizem assim: eu estou esperando uma brecha para eu entrar, eu não consegui entrar na casa dela ou dele, eu estou na porta. Eles ficam na porta, no portão, porque a pessoa ora, a pessoa se protege, ela se protege, então o mal não entra. Senão o mal tomava conta do mundo, não teria solução, nunca teria uma solução. O mundo está envolvido pelo mal? Claro que está, as guerras, né? A fome, a miséria, mas a maioria das pessoas também são más. O mal ainda se sobrepõe aqui na Terra, sobrepõe o bem na Terra. É o que caracteriza o mundo de provas e expiações. Mas isso é passageiro, isso vai passar. O mal não vai vencer. A gente tem que se ligar ao bem, se ligar a Jesus, e fazer a nossa parte. A gente vai se protegendo. Nós não temos que ter medo do mal. A gente tem que acreditar no bem. Entendeu, Alessandro? No bem. Então vamos para as ocupações dos espíritos. Então, ocupação é o que eles estão fazendo. Lá no centro que eu trabalhei, no Leon Denis, é uma casa que eu agradeço muito, imensa gratidão. A gente fez um encontro do Livro dos Espíritos, que o tema era ocupação e missões dos espíritos. Aí estudamos esse tema o ano todo para no carnaval, nos dias de carnaval, a gente passar. Aí eu me lembro de uma vibração, chamava de vibração, o espírito lá, guia da casa, vinha e dava uma comunicação através do altivo. E essa foi o Baltazar que deu. Ele disse assim: olha, vocês não imaginam o número de ocupações dos espíritos. Por exemplo, numa casa espírita, só na casa espírita são mais de 500 ocupações. Então vocês imaginam, 500 ocupações. A gente fica pensando, tem aquele que nos protege, tem aquele que nos inspira aqui nas palestras, nos estudos, tem aqueles que nos ajudam no passe, aqueles que nos ajudam no trabalho mediúnico da desobsessão, no trabalho da cura. Você vai contando no dedo, depois o que eles vão fazer mais? Eles que são mais de 500 ocupações, aqueles que trabalham na irradiação, trabalham na psicografia. Daqui a pouco você não sabe mais, né, que ocupação que... O trabalho com os espíritos, no mundo espiritual, isso aí. Então são mais de 500 ocupações, somente numa casa espírita, naquela casa espírita que nós estávamos. Aqui não deve ser diferente, não é diferente. Por isso que a vida espiritual ela é intensa. Os espíritos vão trabalhar. Eles não ficam à toa, eles não têm mais a necessidade da matéria.
a gente precisa dormir. Eles não, o descanso deles, eles precisam descansar, mas não é igual ao nosso. Passar uma noite inteira dormindo? Não. Tem espírito que leva até meses. Descansa 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Descansando a mente. Então, é uma ocupação, é um trabalho intenso, eles não param. O Gildo estava falando para a gente que ele, quando chegou no mundo espiritual, não foi o Gildo, foi o Gildo estava mostrando para ele, que até o pai Dedé, né? Ele disse que tudo era para ontem. Tudo era para ontem, entrava a maca, saía a maca do centro, que ele quis ver o centro espírita do ponto de vista espiritual. Imediatamente ele viu. Aí ele via ambulância entrando, ambulância saindo, maqueiro levando gente, saindo. Ninguém parava, ninguém parava. Então é intenso o trabalho. E a gente acha que morreu, descansa em paz, né? Descansa em paz. Não tem um descanso eterno. Não existe o descanso eterno. Não existe descanso. O descanso é para a matéria. A matéria precisa. Essa matéria bruta. Agora, tem espírito que dorme? Que dorme. Tem espírito que dorme até 12 horas por noite. Como tem espírito doente. Se a doença estava no corpo, como é que ele continua com a doença? Aí é tudo a mente do espírito, né? A mente dele. Então, a vida no mundo espiritual é intensa, intensa. Aproveitem enquanto estão aqui. Quando for para lá, não tem moleza não. Porque aquele que não quer nada, fica isolado. Se todo mundo está trabalhando, você não quer trabalhar, você fica isolado. Eles não obrigam ninguém a fazer nada. Você, não, eu não quero trabalhar. Então tá bom, então fica aí que eu tenho que ir. Aí você vai ficar lá parado, você não vai ter quem te ajude. Tem o Chico fala na sua obra lá, Os Mensageiros, acho que é Os Mensageiros, que uma senhora vem pedir ajuda. É no nosso lar para o seu filho, é no nosso lar. Então, quando vocês lerem o nosso lar, aproveita e lê o Mensageiro também, né? É os dois. Está em nosso lar. E ele diz assim, olha, a gente não pode, como é que a gente vai te atender? A gente pediu você para fazer um trabalho, né? Lembra lá? Colocou ela numa tarefa, que eu não me lembro a tarefa. Ela não quis. Alegou lá o problema. Botou em outra. Ela não quis. Botou numa terceira, numa quarta, numa quinta. Ela não quis nada, ela reclamava de todo mundo, de tudo. Deve ser aquelas mulheres chatas, assim, igual a Conceição, que reclama de tudo. Ah, não, Conceição é gente boa. Aí, ela ficou na dela. Quando ela foi pedir ajuda, ele falou assim, como é que a gente pode ajudar? Você nem angariou amizades espirituais. Você nem angariou. Aí ela lá reclama por isso, por aquilo, enfim. Então, não tem como ficar parado, você fica isolado. Tem que trabalhar. Então, vamos lá. Ocupações e missões dos espíritos. Pergunta 558. Os espíritos têm outra coisa a fazer a não ser melhorarem-se pessoalmente? Nós já respondemos aqui, né, falando na nossa preleção. Eles concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são os ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas nada tem de penosa como na terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. A gente falou isso aqui antes. Não é? Então, os ministros de Deus, é claro que são os espíritos mais elevados, que recebem as ordens de Deus. Por exemplo, Jesus, ele recebe a ordem de Deus. E Jesus tem os seus discípulos, seus apóstolos. Jesus é o guia espiritual da Terra, o responsável pelo planeta Terra. Como nós vamos ver lá, já vimos ou vamos ver, não me lembro a questão, o espírito mais elevado que já passou aqui na Terra. Então ele tem os seus
comandados. Ele passa para eles. E a cadeia vem até chegar em nós. O que os espíritos aqui da nossa casa têm dito? Várias vezes eles disseram: nós não fazemos o que a gente quer. A gente não faz o que quer. Nós recebemos ordens. Algumas vezes disseram isso, tanto a Dona Ivone, já disse isso várias vezes. Recebemos ordens. Então eles cumprem ordem que vem de cima. Eles estão aqui executando no nível deles e nós aqui embaixo no nível nosso. Então ela disse aquilo por quê? Porque para nós encarnados também temos disciplina. Nós encarnados não fazer aquilo que a gente quer, e sim o que é orientado por eles. Então quem está acima do altivo? Quem está acima de Leon Denis, de Allan Kardec? Então que espíritos são esses mais elevados? Paulo de Tarso? Teresa d'Ávila? Mas Paulo de Tarso também não faz da cabeça dele. É claro que ele tem uma autonomia muito grande, não é? Uma elevação, uma autonomia. Quanto mais elevado é o espírito, mais liberdade e mais responsabilidade, né? E mais trabalho. A ocupação do Paulo de Tarso é diferente. Você vai numa empresa, você tem lá a pessoa fazendo a limpeza, a faxina da empresa, ela está trabalhando, você vê ela trabalhando o dia inteiro. Aí você pensa, o dono da empresa deve estar dormindo. Nada, o dono da empresa é o primeiro a chegar, ele está lá. Sem ele a empresa não funciona. A empresa está toda na cabeça dele, ele tem várias ocupações dentro da empresa. Então a moça lá pega o pano, pega o desinfetante e vai limpar. Um trabalho digno, como outro qualquer. Está lá fazendo o trabalho dela. Mas ela não comprou o pano, ela não comprou o desinfetante. Alguém se ocupou com isso e vai até chegar no presidente da empresa. No mundo espiritual, essa elevação, ela é moral e intelectual. É a elevação intelecto-moral. Então imagina uma ocupação de um Paulo de Tarso, a ocupação de Joana d'Arc, espírito que a gente conhece, né? De Allan Kardec, de Leon Denis. Então acima deles então está Jesus. Eles devem receber a ordem direta de Jesus. E Jesus tem contato direto, como ele é ministro de Deus, com Deus. Por isso que nada acontece sem a vontade de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Mesmo quando a gente faz o mal. Quando a gente faz o mal, a gente vai aprender. Ora, eu estou aprendendo a fazer o mal? Não, eu estou tendo liberdade de escolher entre o bem e o mal. Mas aquilo que eu fiz vai ter consequência. Tanto o bem quanto o mal tem consequência. E quando eu sofrer essas consequências, eu vou gritar. Eu vou sofrer. Aí eu vou dizer, não vou fazer mais isso com ninguém. Eu não faço isso. Olha o aprendizado aí. Por isso, Jesus disse, com relação ao mal, Jesus falou o seguinte: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então olha a compaixão do Mestre Jesus com aqueles que estavam ali disputando a roupa dele, colocando a lança, espetando a lança, não estava nem aí, estavam brincando, rindo, doido que aquilo acabasse de uma vez. Aqueles que levantaram falso testemunho, que o condenaram, ele pede perdão a Deus por eles. Pai, perdoa-eles. Por quê? Eles sofreriam as consequências daquilo tudo. Quiçá, hoje ainda, esses espíritos estão respondendo. Porque muitas vezes a gente faz o mal e a gente não consegue, não tem forças para reparar de uma vez. É igual o cartão de crédito, é igual empréstimo. Preciso de 50 mil. 50 mil resolve sua vida, Irineia? Não? 100 mil resolve? A Irineia está querendo 100 mil. Quem quiser emprestar,
Só que para Irineia pagar, só na outra encarnação, tá? Tem que dividir ali, ó, pagando 200 por dia. Se te prestar 100 mil, tu paga 200 prata por mês? Nem duzentinho, Irineia? Tá ruim assim? Então, 200 reais por mês para você começar a pagar, não pode? Então, 10 reais por mês? Aí você vai levar 3 encarnações. Aí pegou direitinho. Então ela só pode dar 10 reais por mês. Ela vai levar 3 encarnações para pagar. Se vir pobre, então, mais 2 ou 3, aí que vai levar umas 4 ou 5. Então, é assim. A gente se endivida com a lei de Deus e na hora de pagar a gente não tem recursos. Aí a misericórdia, o amor de Deus é tão imenso que Ele deixa a gente ir devagarinho, se quitando, devagarinho. E essa quitação é fazendo bem, é estudando para conhecer melhor a vida, as leis, a vida que nos rege. E a gente vai se quitando com a lei de Deus. Porque quando a gente faz alguma coisa, a gente infringe a lei de Deus. Não é o outro diretamente, é com a lei de Deus. Por isso que as obsessões, essas perseguições, esses espíritos, eles perdem tempo. Porque, na verdade, eles não precisam se vingar de ninguém. Porque Deus sabe de tudo. Porque se hoje eles estão fazendo mal, porque fizeram mal a eles estão ainda aumentando, eles estão vão de novo ter que responder pelo mal que está fazendo. Porque se fizeram mal a eles um dia, é porque também, numa época qualquer, eles fizeram mal. Porque as coisas não acontecem deliberadamente. Deus permite. Deus permite. Desde o bem até o mal. Deus permite. Para o nosso aprendizado. Então a gente não precisa cobrar nada de ninguém. A gente não precisa cobrar. A lei vai fazer com que as coisas se ajustem. E a gente continua. Aí vocês imaginam a ocupação de Jesus. Aí Judas traiu Jesus, entregou Jesus. Judas ficou tão arrependido quando ele botou a mão na cabeça e viu que a bobagem que fez. Ele não tinha intenção de fazer aquilo, a intenção dele era outra. Mas deu uma pisadinha de bola ali e deu uma pisada maior ainda, se suicidou. Judas se suicidou. Jesus ia parar de fazer o que ele tinha que fazer para ter que reencarnar de novo, para poder Judas reparar o mal com Jesus? Não, não. Com certeza Jesus foi vê-lo, foi ajudá-lo, estender a mão para ele e seguiu na sua missão crística no planeta, seguiu. E falou: Judas, agora você vai ter que reencarnar, teu problema não é comigo, eu te amo, Judas. Eu amo você demais. Eu vou te ajudar, mas você tem que fazer a sua parte. Você vai reencarnar, você vai passar por tudo que eu passei. E assim aconteceu. Emmanuel que diz, né? Conceição que sabe essas coisas todas. Que Judas é a reencarnação de Joana d'Arc. Joana d'Arc é a reencarnação de Judas. Não, mas quem que fala isso? Quem é o espírito? Humberto de Campos, através do Chico. Pois é. Aí você vê, eu não tenho como afirmar, mas sendo assim, eu não li o Joana d'Arc, o Humberto de Campos falando sobre isso. Mas olha quanto Joana d'Arc sofreu. Foi traída por aqueles que ela ajudou tanto, e foi queimada em nome do Cristo, em nome de Deus. Olha que absurdo, queimada viva. Na Boa Nova? Na Boa Nova? Então vocês vejam quanto Joana d'Arc sofreu, e ali ela se liberta. Aqueles próprios que a condenaram, que foi em nome da igreja, a tiraram do inferno. Olha como essa questão do inferno é bem subjetiva.
porque ela foi canonizada pela igreja, se transformou em santa, hoje é Santa Joana d'Arc, a padroeira da França. A padroeira da França. Foi queimada e mandada para o inferno. Depois viram que o inferno, ela não estava no inferno, mandaram ela para o céu. Como é que nós somos esquisitos, né? E aqueles que condenaram Joana d'Arc, isso foi no século XVI, não, século XV, 1400 e pouco, né? 1430, por aí, foi aí. Só vocês verem aí quando Joana d'Arc, quando ela viveu, 1400 e pouco, início do século XV. Eles devem estar reencarnando até hoje, aqueles padres, bispos que condenaram ela à fogueira. Tiveram que responder por aquilo. Aí por que Deus permite acontecer o mal? Ela se libertou. Agora, a gente não recebe uma carga maior do que a gente possa carregar. A carga que a gente recebe é que a gente pode carregar. Então a gente precisa se fortalecer no Evangelho de Jesus. Tudo bem nessa questão aí? Vocês falam demais, não deixem eu ir para frente. Pode continuar? Pergunta 559. Acharam aí vocês duas? Não. É mais fácil botar, saber aonde? No Google, que ele vai dizer tudo. 559. Os espíritos inferiores e imperfeitos também desempenham um papel útil no universo? Olha que pergunta boa. Resposta: todos têm deveres a cumprir. Será que o último pedreiro não concorre para construir o edifício tanto quanto o arquiteto? Não é? Vocês viam aqui, só havia peãozada aqui trabalhando, mexendo massa, amarrando ferro para construir aqui a obra. Mas somente eles que trabalharam? Não. Ou somente o arquiteto que trabalhou, que fez o desenho, e o engenheiro que fez os cálculos? Não, todo mundo trabalhou, todo mundo serviu. O engenheiro, o arquiteto e a peãozada, né? Como a gente chama aqui. Aqueles que o acabamento. Estamos aí, todo mundo serve, todo mundo trabalha na obra de Deus. 560. Os espíritos possuem todos atribuições especiais? Todos eles têm atribuições especiais? Resposta: todos têm deveres a cumprir. Será que o último... não, é outra resposta. Digamos que todos nós devemos habitar em toda parte e adquirir conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente a todas as partes do universo. Porém, como é dito no Eclesiastes, há um tempo para tudo. Assim, este cumpre hoje o seu destino neste mundo. Um outro o cumpriu ou cumprirá numa outra época, na terra, na água, no ar, etc. Agora vocês viram. Estão dizendo que a gente precisa habitar em toda parte. Para você ser um espírito elevado, um espírito puro, ele tem que desenvolver intelectualmente e moralmente. Não é só moralmente, são os dois. Aí a gente pede socorro lá numa situação dentro do Oceano Atlântico, dentro do mar, no meio do oceano. Eles têm que saber como socorrer. Se aquela pessoa vai ser socorrida, vai ser salva, vai sucumbir, e se sucumbir ele terá que ser resgatado. Então a gente precisa ter ocupação em todos os cantos do universo, no ar, no mar
que mais que ele colocou aqui? Na água e etc. Olha o quanto nos falta ainda de aprendizado. A gente não lembra da encarnação anterior, mas quando a gente desencarnar, o que a gente aprendeu vai vir à nossa mente. Quanto mais conhecimento adquirido, a gente expressa ele na nossa vida. Às vezes a gente precisa passar por uma situação em que não vai se desenvolver intelectualmente, mas quem disse que eu sou um espírito primitivo? Eu já tive muitas experiências. Então, essa agora foi embotado a minha capacidade de usar o meu intelecto. Eu preciso desenvolver a humildade. Por isso que a gente reencarna em várias situações. Preciso desenvolver a humildade, preciso desenvolver a simplicidade, preciso desenvolver o mando, eu preciso saber mandar, não posso ser um déspota. E por aí vai. Aí a gente reencarna em várias situações e vai reencarnando. O que alguém já fez hoje, amanhã eu vou fazer. E o que eu estou fazendo hoje, vai vir alguém para fazer depois. É como que a gente muda de casa. A gente quer mudar para uma casa melhor, que a pessoa precisa de um lugar bom. Aí você abandona o teu casebre, o teu barraco, e vai para uma casa boa, outro vem ocupar o teu barraco. Aquele outro estava na rua. Aí ele vem ocupar o teu barraco. Você já vai para uma casa melhor. E aquele que ocupou a tua casa, que agora é melhor, ele já foi para uma outra melhor ainda. É assim. E assim a gente vai tendo ocupação, trabalho em todos os setores da vida. O progresso é lento. Ele não é do dia para a noite. Ninguém sai dessa posição que estamos para ser um espírito superior. Não. É um processo, é um aprendizado. Alguma pergunta? Fala aí. Ó, no livro Crônicas de Além Túmulo, cadê a menina responsável ali pela livraria? Cristina, tá me ouvindo aí, né? Tá fofocando aí, me ouvindo, escondido. Aí tem Crônicas de Além Túmulo? Tem, né? Não precisa trazer não, tem aí, né? É um livro muito bom. Crônicas de Além Túmulo, é excelente. São várias mensagens de Humberto de Campos. Então, através da mediunidade do Chico, Humberto de Campos, em Crônicas de Além Túmulo, vai dizer ali que Joana d'Arc é uma encarnação de Judas Iscariotes. Não significa que ao longo daqueles anos ali, quase 1500 anos, ele não tenha reencarnado. Deve ter reencarnado em outras situações e a sua libertação total veio lá em 1400 e pouco, só no século XVI. Agora vocês vejam, ele fez o seu equívoco, teve o seu equívoco lá com Cristo, e ele só, olha a dívida aí, Linéia, esse espírito se libertou totalmente lá em 1430. Coloca aí, quando nasceu Joana d'Arc, em Dom Remy, na França. Levou 1500 anos para se quitar com a lei de Deus, não é? Olha aí, pegou um empréstimo bom, levou aí, 1500 anos para pagar. Quem quiser me emprestar dinheiro, eu prometo que pago em 1500 anos. Vai ser uma poupança que vocês vão fazer, mas é uma poupança sem juros, viu? Ó, viu?
Morreu em 31, não é? Ah. Então, Joana d'Arc nasceu em 1412 e desencarnou dia 30 de maio de 1431. Quanto que é 31 menos 12? Raine, 31 menos 12, rápido. Bora, Raine. Quanto que é 31 menos 12? Conta no dedo, pode contar no dedo, Raine. Vai lá. 31 menos 12. Vocês vão botar aí no... Quem falou? Quem falou? Deu quanto? Pois é. Com 19 anos, ela foi... Olha que espírito. Ela morreu com 19, mas com 17 para 18 anos, ela foi... Ela tinha as visões dela, ela ouvia a voz dos santos da igreja que ela frequentava, Santa Margarida, São Miguel e Santa Margarida, São Miguel, acho que Santa Clara. Vê os santos que Joana d'Arc ouvia as vozes. Eu sempre esqueço o número do terceiro. São Miguel, Santa Margarida e acho que é Santa... Vê aí. Aí ela, guiada por essas vozes, foi até o rei, que era Carlos VII, eu acho, tem que ver se era Carlos VII mesmo, Carlos VI, Carlos VII, porque a França estava sendo dominada pela Inglaterra. É a famosa Guerra dos 100 Anos. Quanto durou a Guerra dos 100 Anos? 100 anos. Então, a famosa Guerra dos 100 Anos, vocês podem botar aí, a Guerra dos 100 Anos. A França estava toda dominada. E ela foi libertando várias cidades, várias aldeias da Inglaterra. E libertou a França do jugo inglês. Vocês veem que aquela confusão entre Inglaterra e França vem lá de trás, essa rixa entre eles. São Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida. Eu sempre confundo Margarida com Clara. Santa Margarida, São Miguel e Santa Catarina. Santa Catarina, São Miguel e Santa Margarida. Não vou esquecer mais. Flor Margarida, aquela flor margarida é bonitinha, né? Na casa da minha avó tinha margarida. Hoje a gente quase não vê margarida, né? Antigamente tinha muito margarida. No quintal da minha avó tinha um canteiro enorme assim, e em volta era cheio de margarida. Margarida, Santa Margarida. E o outro é Santa Catarina. Santa Catarina. Pode entrar, pode sentar. Santa Catarina, no estado do Brasil, né? Santa Catarina. Está um frio danado lá. Aí a gente não esquece mais o nome dos santos, né? Então vamos lá. Ela cumpriu uma grande missão, né? Não era uma missão como a do Cristo, mas estava ali cumprindo uma grande missão. Aquele povo de sangue gaulês, ela ali atuou na libertação da França. Então, era um dos guias de Leon Denis, o nosso mestre Denis. Olha quanta ocupação, né? Mesmo encarnado, o espírito vem, retorna na pátria espiritual, continua trabalhando pela mesma nação. Ela foi traída, como Judas traiu Jesus, ela foi traída, foi condenada a uma morte também muito cruel, né? Sabe que amarrar você na rua ali num poste, colocar lenha seca em volta e tacar fogo? Leon Denis conta uma passagem que uma velhinha foi com um gravetinho para jogar na fogueira, né? Ia queimar o demônio, ela pegou um gravetinho para jogar no... E que ela diz assim, santa ignorância. Ela diz, que uma santa ignorância. Mas vamos lá. 561. Entenderam bem? Alguma pergunta a mais? As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas
São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de algumas classes? Então vamos lá. As funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas são permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de algumas classes? Resposta: todos devem percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoarem. Deus, que é justo, não poderia ter querido dar a uns a ciência sem trabalho, enquanto outros só adquirem penosamente. Então, olha só, todas as classes, nós estudamos as classes lá atrás, estudamos as diferentes ordens que compõem e que são compostas de várias classes. A terceira ordem dos espíritos imperfeitos, que tem 5 classes. A segunda ordem, bons espíritos, 4 classes. E a primeira ordem é uma classe única, que são os espíritos perfeitos. Então, em cada classe, eles vão cumprindo os seus deveres. Tem um espírito que tem uma função que a gente às vezes deixa ele de lado, a gente não fala com ele, a gente esquece, que é o anjo guardião. Olha só, o nosso anjo da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda. Nós não prescindimos do auxílio de espíritos superiores. Todos nós temos o auxílio deles. Se não fossem eles, a gente não conseguiria se manter aqui no planeta como nós estamos nos mantendo, devido à inferioridade imensa que nos envolve, a nós mesmos e aqueles que estão em torno da gente. E tem um espírito que Deus colocou para nos proteger, o anjo da guarda. Eu me rendo aos católicos, que eles têm uma prece lá. Quando eu era católico, eu fazia, minha mãe me ensinou a falar com o anjo da guarda todo dia de manhã e antes de dormir. Vocês lembram da prece? Anjo da minha guarda, doce companhia, não me desampare, nem de noite nem de dia. Ia lá a prece lá. Então me lembro bem, porque minha mãe me ensinou. E depois da prece o anjo da guarda, a gente fazia lá a Ave Maria, o Pai Nosso, como éramos católicos, o que é bom, o que ensina a gente a orar. A gente está em contato com esses espíritos bondosos e a maioria das pessoas esquece do anjo da guarda. Peçam ajuda ao anjo da guarda, todos os dias conversem com ele. Ele tem um papel de pai junto a nós. Está aqui no Evangelho. Está aqui no Evangelho. Coletânea de preces. Eu acho que é 51. Vamos ver aqui. É 81. Se não for 51, é 81. Vamos ver aqui. Não, 81 fala prece pelos obsidiados. O anjo da guarda eu não me lembro de cabeça, não. Eu ia ler só uma frase. Não, é no capítulo 28, o item, tem que ver aqui. Capítulo 28. Por quê? Está aqui, é o item 11. Todos nós, estou lendo o Evangelho agora, vou enfatizar a missão de um espírito, o anjo da guarda. Eu vou enfatizar para vocês, no momento de aflição, de dor, o anjo da guarda está ali para ajudar. No momento de alegria, no momento, a gente deve falar com ele para agradecer. Então escutem bem, ó. Todos nós temos um bom espírito que está ligado a nós desde o nosso nascimento e que nos tomou sob a sua proteção desde o nascimento. Ele nos ajudou a reencarnar. Ele sabe quem nós somos, sabe do nosso passado, sabe de tudo que a gente pensa e sente. Ele sabe.
Ele está ligado a gente. Ele cumpre conosco a missão de um pai junto ao seu filho. Olha, a missão do anjo da guarda. Essa é a ocupação dele, nos proteger como um pai. Ou seja, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso, por entre as provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos aos seus cuidados e sofre quando fracassamos. Se a gente fracassa é porque a gente quer. A gente falou aqui de Judas. Judas estava do lado de Jesus. Judas comia com Jesus. Judas andava com Jesus, viu as curas que Jesus fez. Pô, quer proteção maior do que essa? Encarnado. E Judas vai e dá uma pisada de bola. Porque ele quis, ele saiu da proteção. A gente sai da proteção. Se Judas tivesse conversado com Jesus antes, não teria acontecido aquilo. Então a gente tem que conversar com o anjo da guarda. Meu anjo da guarda, olha o que está acontecendo comigo. Me dá forças, meu amigo. Viu, Raine? Você reza para o seu anjo da guarda? Não, esqueceu. Você, a da Bahia, eu esqueci seu nome. Cássia, isso mesmo. Quer dizer, eles que não sabiam, eu tinha lembrado, mas fiquei meio... Cássia, você fala com o seu anjo da guarda sempre, Cássia? Também não, né? Olha só. Também não, né? O meu eu tenho que trocar de anjo da guarda, porque ele também não aguenta mais. A gente tem que conversar com ele. Claro que a gente vai a Deus, vai a Jesus, a prece chega a ele. A gente pediu, Jesus, me ajuda. Aí, Jesus vai, quem é o responsável pelo Nilton? É o fulano de tal. Vai lá, Nilton está pedindo socorro. É assim. Meu Deus, me ajuda. A lei dá a Deus. Estão pedindo por mim aqui, estão pedindo por Deus. Quem é? Jesus. Aí Jesus, anjo da guarda. O anjo da guarda, o que está acontecendo? Não, ele é desesperado, ele só deu uma topada. Não precisa esquentar a cabeça, não. Lá, aí o protetor que está perto dele vai ajudá-lo. É assim. E tem uma página inteira aqui falando do anjo da guarda. Seu nome pouco importa o nome do nosso anjo da guarda. Você pode chamá-lo do nome que você quiser. Se você quiser dizer que São Pedro é teu anjo da guarda, não tem problema. Ele vai te atender do mesmo jeito. Olha a missão dele. Cumprir a missão de um pai junto do seu filho. Vamos lá. Tudo bem até aí? Perguntas? Aí tem uma observação de Kardec. Também entre os homens, ninguém chega ao grau supremo de habilidade numa arte qualquer sem ter aurido os conhecimentos necessários na prática das etapas básicas dessa arte. É claro. Ninguém chega a uma universidade se não passar pelo curso primário, pela alfabetização. Não é? Eu não posso mais falar curso primário. Mas todo mundo passou ali pela alfabetização, aprendeu a ler, a escrever, a contar, para depois ir para uma universidade, não é? Então a gente passa pelas várias etapas, de espíritos imperfeitos, de bons espíritos, para chegar a um espírito puro. Isso é um processo longo. Todos, sem exceção. Todos, sem exceção. Jesus passou por isso. Jesus foi um espírito, esteve na terceira classe, na terceira ordem, como espírito imperfeito. Ele foi um espírito primitivo e vem se desenvolvendo, como todos nós. Só que ele é um espírito mais velho, ele foi criado antes, é um irmão mais velho, já está lá na frente. Por isso que ele cuida de nós. Como o irmão mais velho cuida dos irmãos mais novos, Jesus cuida de nós, os irmãos mais novos. E nós vamos cuidar um dia de outros irmãos mais novos, porque Deus está sempre criando. Tem nesse exato momento, a criação está funcionando. Espíritos estão sendo criados.
desde o princípio inteligente até o reino nominal. Aí é uma solidariedade. Por isso que Jesus recomendou a todos nós, resumiu a lei de Deus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim ele terminou lá o seu apostolado, dizendo isso. Mas ele resumiu toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque um precisa do outro. Nós precisamos desses espíritos, dos nossos protetores, do anjo da guarda, enfim. Mas tem gente que precisa da gente. Muita gente precisa da gente. Muita gente pede socorro a gente aqui. Então é um dando a mão para o outro. Próxima questão. 562. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo que adquirir, encontram-se num repouso absoluto ou têm ocupações? A gente falou lá no início, mas vamos ver aqui a Cássia. Cássia, né? Cássia. Um espírito já fez tudo o que tinha que fazer, é um espírito puro. Ele vai descansar ou ele vai ter ocupação? Hã? Ele vai descansar. Sandra, ele descansa ou tem ocupação? Tem ocupação. Sandra, aí atrás, quem está certo, a Cássia ou a Alessandra? A Alessandra. Não, eu perguntei de propósito, porque a Cássia chegou depois. Não existe descanso eterno. Não existe. E quanto mais o espírito se eleva, mais ele tem trabalho. Depois de trabalhar tanto, você acha que Jesus vai ficar tocando harpa aos pés de Deus? Primeiro, que Deus não tem pé. E segundo, que ele não precisa de harpa. E seria um tédio. Um tédio. Então, a ocupação de Jesus, Jesus não para, é um espírito puro. Ele está preocupado aqui com a terra, está preocupado com tudo que acontece no planeta Terra. Então ele está junto a nós, não tem descanso. Morre em paz, é o descanso eterno. Não existe descanso eterno, repetindo, não existe. Até para Deus seria chato. Agora imagine Deus então, o Criador. Será que Deus está dormindo? Fala, Cássia. É o que sempre a Cássia escutou. É o que nós escutamos mesmo. É o que nós escutamos normalmente. Mas não existe descanso, ninguém descansa, morre. Aí bota lá a mão do defunto assim, com o olhinho fechado. Se não fechar o olho, ele morre de olho aberto. O médico vai lá e bota a mão no olho dele, Empurra. Não tem descanso, aquilo ali é o corpo físico, mas a alma está ativa. A alma vai fazer o quê? Vai morrer junto com o corpo? Não, vai trabalhar. Eu acordo às vezes pensando na Lourdinha, às vezes não, às vezes todo dia, Hoje eu fui pegar o telefone, eu tenho que ligar para ela, por que ela não voltou? Ela viajou, ela não voltou ainda, mas de vez em quando eu acordo assim. Aí quando a ficha cai, eu falei, não adianta ligar para ela. Hoje eu liguei, acordei assim, pegando o telefone para ligar para ela. Tem que ligar para ela urgente, cadê ela? Ela não está aqui, eu estou sozinho. Caramba. Então, por quê? O espírito ele está vivo, ele está ativo. Isso é saudade. A gente estava junto, trabalhando, com certeza. Quando eu vim, falei, cadê ela? Então o espírito não para. Ele não dorme, ele não descansa, ele não toca harpa. Eu não vou tocar harpa nunca, eu não tenho, Só se eu nascer lá numa família que todo mundo toca harpa e vão me ensinar isso, Vamos lá. Letra A. Qual a natureza das suas ocupações? Qual a natureza da ocupação desses espíritos elevados?
Resposta. Não, eu não respondi a outra ainda, 562, eu não respondi. Ó. Os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo que adquirir, encontram-se no repouso absoluto ou também têm ocupações? Resposta. Que querias que fizessem durante a eternidade? A ociosidade eterna seria um suplício eterno. E não é, Cássia? Descansa uma semana, vai para um spa, tudo que eu queria na minha vida, todo mundo de paparicando, vai para lá, água, piscina, mar, eu quero comer, o que vocês quiserem comer, tem alguém para levar. Isso aqui, paraíso, você quer isso, Elinéia, né? Elinéia, sabe? Vai trabalhar, Elinéia, você não tem dinheiro para pagar 10 reais de dívida, pô? Quer ir para um lugar desse? Aí você vai ficar um dia, vai ser muito bom, uma semana já vai cansar. Com um mês você enlouquece, você não aguenta mais. Ainda mais se você estiver sozinho. E você morre sozinho, né? Diz que você fica sozinho lá tocando harpa para Deus. Pô, deve ser um saco ficar tocando harpa o dia inteiro, pô. A vida inteira. A eternidade. Se a gente não aguenta ficar um mês parado, 15 dias parado. Não é? Mas agora, um diazinho lá no spa desse, 2 dias até dava, né? Seria bom, né? Pois é, mas aí tem que trabalhar para isso, viu? Um diazinho. Pois é. Então vamos lá. Qual a natureza de suas ocupações? Resposta. Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las a todo o universo e velar pela sua execução. Esses que são os ministros de Deus. Recebem as ordens de Deus, passam as ordens, eles passam e verifica a sua execução. E quem está executando? Quando precisa, recorre a ele. A gente não começa nada aqui sem ler o Evangelho e sem pedir permissão a Jesus. Quantas missões difíceis os desencarnados fazem, a gente vê na literatura, e eles pedem socorro a Jesus. Quantas, não é? Pede socorro, faz a prece. E quando termina, agradece a Jesus. Então Jesus está ligado. Quantas pessoas nesse momento estão fazendo uma prece a Jesus? No mundo inteiro. Milhões de pessoas. Milhões. Ele escuta todo mundo? Escuta. Ele tem os seus encarregados. Quando é uma coisa mais complicada, que o anjo da guarda, nem o anjo da guarda pode, o anjo da guarda vai a ele. E ele vai a Deus. Como é que pode um homem, um espírito só fazer tudo isso? Como é que pode o sol iluminar o mundo inteiro? Então, ele é uma luz poderosa, seu pensamento irradia sobre toda a Terra, todo o planeta Terra. E nós estamos mergulhados no éter, no fluido. O éter é um fluido, no fluido cósmico universal. Estamos mergulhados ali como os peixes no aquário. O peixe dá uma rabanada no aquário e mexe com a água toda. Aqui na Terra a mesma coisa. Aqui na Terra a mesma coisa. Tudo que a gente faz, Deus sabe. Tá? Vamos parar por aqui. São 9h30. E semana que vem a gente continua dessa questão aqui. Paramos vamos para 563, né? 563. Foi bom o estudo? Bom, né? Semana passada foi muito bom, quando nós estudamos ali sobre feitiçaria, vimos sobre o uso do magnetismo, que algumas pessoas utilizam para o mal.
E hoje começamos a ver a ocupação dos espíritos. Esse capítulo é longo. A gente vai algumas aulas ainda nesse capítulo. Alguma pergunta? Então vamos fazer a prece. Vamos dar um intervalo de 10 minutos. 8h40, reiniciamos aqui com o livro A Gênese. 9h40, né? Queria ver se vocês estavam atentos. Vamos lá. Mestre Jesus, muito obrigado pela manhã de estudos, muito obrigado pela tua proteção, muito obrigado por ter trazido à Terra a doutrina espírita, inspirando, protegendo Allan Kardec, a quem também muito agradecemos, a Leon Denis, que manteve viva a doutrina em nossa terra. Em nome desses irmãos queridos, em nome do altivo e da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, em nome do amor que vibra em nossa casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em nossa casa de amor. Que assim seja, graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.